pode dizer uma palavra de amor a Ele. Você pode expressar o seu amor por Ele. Você pode expressar a sua adoração por Ele. Eu te amo, precioso Jesus, eu te amo. Precioso Jesus, eu te amo. Tu és precioso, Jesus, do que tudo que vem a ter, ou do que tudo que já possuo, tu és mais valioso. Nada se compara a ti, nada se compara ao teu amor. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama
para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. O que quando vivíamos no pecado, na injustiça, no mundo, vivendo as guerras de Satanás, era lucro, hoje é tudo perda, porque a presença dele vale muito mais, viver na casa dele vale muito mais, servir a ele vale muito mais. Alegre-se nele, glorifique a ele, aplauda a ele, adore ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, porque tudo que era lucro agora é perda, por causa do amor de Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, amém, igreja, Deus abençoe. Vocês podem sentar, eu convido Stephanie. Deixe Deus lhe usar. Graça e paz. Abram suas Bíblias no livro de 2 Coríntios 9, 7. Que diz: cada um de conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Lá no livro de Mateus 6, 21, também diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará seu coração. Baseado nesses dois textos, existem dois tipos de corações. Primeiro, o coração com generosidade a Deus e o coração apegado aos bens materiais. Repitam comigo: o nosso coração é do Senhor. Amém. O nosso coração não pode se apegar aos bens materiais, ao ponto de esquecer do Senhor e dos propósitos de Deus. Tudo que nós temos vem do Senhor e devemos ser gratos a Ele. Que possamos compreender que os mantimentos da casa do Senhor precisam ser nossa responsabilidade, através das bênçãos que Ele colocou em nossas vidas. E para concluir, Provérbios 3:10, que diz: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinhos os teus lagares. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pegue seu dízimo, suas ofertas, suas primícias, e vamos entregar ao Senhor em forma de adoração a Ele. Amém? Pai, nesta noite, Senhor, ainda em adoração a Ti, agora através das nossas finanças, estamos Te louvando, Te bendizendo e Te adorando, Senhor. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Senhor, pelo trabalho, muito obrigada pelo emprego, muito obrigada, Senhor, por aquela renda que pode entrar dentro da nossa casa. Deus, mas também pedimos a Ti, abençoa o nosso coração, não apenas, Senhor, as nossas finanças, mas o nosso coração, para que Ele seja generoso, para que Ele Te ame, Senhor, acima de todas as coisas, para que essa generosidade venha, Senhor, a penetrar em nós, na prática, Senhor, do dizimar e ofertar. Pedimos nesta noite uma bênção especial sobre o lar de cada família, sobre as finanças de cada família, que Tu venha com prosperidade financeira sobre a vida de cada um, Senhor. Mas pedimos também, Senhor, que Tu abra portas de emprego para aqueles que estão desempregados e que Tu também permaneça, Senhor, firmando os Teus servos nesta prática, Senhor, do dar e do ofertar, Senhor, para a Tua casa, para o mantimento da Tua obra. Muito obrigada, Senhor, e abençoe a Tua igreja no nome de Jesus. Amém. Amém. Eis-me aqui, Senhor, buscando Tua verdade e amor. Eu vim nesse lugar, Tua graça encontrar. Por Tua causa livre sou, a minha
Amém, glória a Deus. Quem é do Senhor aqui? Glória a Deus, quando a gente canta, né? Que nós somos dele, tudo que é nosso vem dele e volta para ele. Porque a ele a honra, a ele a glória e a ele todo o louvor. Para todos sempre, amém, glória a Deus. Há algum visitante, irmãos, aqui? Levante suas mãos. Amém, glória a Deus. Tem um rapaz lá atrás, seja bem-vindo. Eu convido a todos para abrir suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios. Capítulo 12 e versículo 9. Nós iremos decorrer uma boa parte do capítulo 12, mas o tema da nossa ministração será no versículo 9. O tema da nossa ministração é: a graça de Deus é suficiente. A graça de Deus basta. Amém? Todos acharam? E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Vamos ler toda a igreja juntos? Vamos lá? E disse-me: a minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Através desse texto, o Senhor já ministrou muito ao meu coração, há muitos anos, também há pouco tempo. O Senhor, Ele sempre ministra ao meu coração este texto, principalmente nos momentos da fraqueza, nos momentos das dores, nos momentos do desânimo. Lembro-me um dia que eu estava em casa tão desesperada. E crente não se desespera, crente espera. Mas um dia eu estava em casa tão desesperada, tão angustiada. E eu não chorava, eu urrava de dor na alma. E parecia uma voz tão suave. Parecia que Ele estava ali dentro do meu quarto. Parecia não, Ele estava. Ele estava dentro do meu quarto. É como se eu estivesse com o maior calor do mundo e chegasse o Espírito Santo e derramou uma brisa sobre mim. Quando Ele disse para mim: filha, a minha graça te basta. E aquela dor, aquela angústia que estava no meu coração, ao ponto de tirar a minha paz, foi embora. Quando eu ouvi a voz do Senhor dizendo para mim: a minha graça te basta. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas eu sei que o Senhor manda te dizer isto. A graça dele basta, ela é suficiente. Aleluia. Se os irmãos, na epígrafe desse capítulo 12, se os irmãos observar nas suas Bíblias, tem a visão de Paulo. Na minha tem assim, a minha NVI. A minha NVI, ela diz, numa tradução diferente: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. E se a gente for olhar a visão que Paulo teve aqui, Paulo começa a detalhar, a contar essa visão. Capítulo 12, versículo 1. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. E Paulo começa a dizer que ele teve uma experiência há 14 anos. Não era algo ali naquele momento quando ele estava escrevendo aquela carta, mas tinha sido há 14 anos, antes mesmo dele escrever.
E Paulo, nos versículos 2 e 3, ele começa a falar de um homem. Conheço um homem em Cristo. Se você vê o versículo 2, quando ele começa a dizer, eu conheço um homem, ele estava falando dele. Ele não estava falando de outra pessoa. Ele começa a se referir, contando que aquele homem, há 14 anos, foi arrebatado ao céu. Foi ao terceiro céu. E Paulo começa a dizer, eu fui ao terceiro céu. Eu ultrapassei o céu das nuvens, o céu dos pássaros, este céu aí do espaço. E eu cheguei ao paraíso, no céu de Deus. E Paulo, ele começa a dizer que foi algo tão real que ele viu naquele céu de Deus, naquele paraíso. Acima desse céu eu fui. É real. É tão glorioso que eu sou incapaz de descrever. Acompanhe comigo. Fui arrebatado e ouvi coisas indizíveis. Quando Paulo diz isso, irmãos, ele está dizendo que ele foi arrebatado e ele não consegue contar o que ele viu ali, porque eram maravilhosos, era extraordinário. A experiência de Paulo é uma experiência que todo crente quer viver. É chegar, é ver o céu, é visitar o céu. E quando a gente vai decorrendo no versículo 5 e 6, Paulo começa a dizer que ao homem não é permitido falar o que ele viu, porque é algo tão extraordinário. Mas nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo. Paulo começa a dizer que aquele homem que subiu ao céu, que chegou no paraíso, que viu coisas extraordinárias, aquele homem que está vivendo coisas espirituais, sublimes em Deus, neste homem ele podia se orgulhar. Mas no homem carnal que Paulo era, ele não podia se orgulhar. Aí ele começa a dizer, mas em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas, eu não posso me orgulhar. Paulo ali estava se esforçando para manter a humildade, porque nenhum de nós somos humildes. Venhamos e convenhamos, nós somos orgulhosos, mas há alguém chamado Espírito Santo que habita em nós, que nós precisamos gerar o fruto do Espírito para manter-nos humildes nele, porque a nossa carne terrena nos faz ser orgulhosos. Mas Paulo ali precisava sim mostrar as credenciais dele com humildade. Porque humildade não é se autoanular. Paulo precisava contar que ele tinha subido ao terceiro céu. E Paulo, ele diz o que ele viu com humildade. Porque humildade é reconhecer quem somos, mas debaixo da dependência de Deus. Você é o quê? Um advogado? Você é um melhor advogado? Você é um ótimo professor? Você é uma ótima enfermeira? Glória a Deus. Em Deus, com a graça dele, nós temos credenciais. Mas Paulo continua descrevendo que ele evita falar algumas coisas para que ninguém achasse que ele era insensato, mesmo ele falando a verdade. E no versículo 7, Paulo diz: para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Quem aqui já ouviu falar do espinho na carne de Paulo? Quem aqui já pensou assim, meu espinho da carne é tal coisa? Alguém aqui já teve esse pensamento? Adolfo, pastor Adolfo? Eu já tive. Eu digo, meu Deus, esta luta parece que nunca passa. Essa luta é meu espinho na carne. Então, se é para viver com ela, eu vivo debaixo da graça do Senhor.
permanecendo no Senhor. E o versículo 7 começa a dizer, Paulo começa a dizer que para que ele não ficasse exaltado por conta de tudo que ele estava vivendo, o Senhor colocou nele um espinho na carne. Que espinho na carne era esse? Será que eram tentações sexuais? Será que eram tentações espirituais? Tentações ministeriais? Será que era algum problema de visão? Será que era alguma gagueira? Muitos teólogos, cada um com seus pensamentos sobre o que Paulo tinha, mas a Bíblia não fala. O que o texto diz, o que a Bíblia fala é que Paulo era um mensageiro de Deus, amém? Mas Paulo continua dizendo, foi-me dado, versículo 7, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Paulo era um homem de Deus, um mensageiro do Senhor. Mas Deus permitiu que um mensageiro de Satanás atormentasse ele. É como se Paulo não tivesse sentindo algo, ou alguma fraqueza, ou alguma tentação, Paulo pudesse se afastar do Senhor. Mas diante daquele espinho na carne, fazia com que Paulo lembrasse a dependência dele em Deus. Mesmo diante da dor, do sofrimento, das perseguições que ele viveu, a dependência dele era em Deus. E o texto diz, Paulo, para não se gloriar nem se orgulhar, igual a Satanás, o texto diz que o espinho na carne era um mensageiro de Satanás. Para que, quando ele fosse incomodado em alguma área da vida dele, ele pudesse cair de joelhos, ele pudesse procurar o Senhor, ele pudesse encontrar o Senhor, ter a dependência dele no Senhor. Quantas vezes em nossas vidas também é assim? Quando está tudo bem, a gente não procura a Deus, mas quando a luta chega, a gente está mais perto de Deus. Quando as ansiedades vêm, a gente está aqui, bem pertinho de Deus. Mas quando a gente está tudo bem, a gente nem lembra do Senhor. Quando o armário está cheio, a gente não sabe nem agradecer. Mas quando está vazio, a gente se ajoelha aos pés do Senhor. Eu não sei qual é o espinho da tua carne. Eu não sei qual o problema que você pode ter enfrentado. Eu não sei qual é a obra que você tem vivido e tem dito, Senhor, essa luta nunca vai passar. Ela pode ser o espinho na carne para que você sempre saiba que o Senhor está comigo, mesmo diante da luta, mesmo diante da dificuldade. E o versículo 8, irmãos, Paulo diz, 3 vezes eu roguei ao Senhor. Paulo orou a primeira vez, Senhor, me cure, Senhor, me livre, Senhor, faça algo em mim. E o Senhor não respondeu. A segunda vez, Paulo chegou para o Senhor, rogou ao Senhor que lhe tirasse aquele espinho na carne, e o Senhor não respondeu. E o texto fala que Paulo pediu a terceira vez. E o Senhor respondeu a Paulo com um não. É tão difícil quando a gente quer receber algo, deseja aquele algo e o Senhor vem com um não. Quem quer receber um não? Quem é pai aqui, quem é mãe, sabe que quando a criança tem lá seus 9 meses, 10 meses, 1 ano, quando ela recebe um não, ela não gosta. Ela vai se adaptando. Era igual uma criança. Quando a criança, ela não aceita o não e continua insistindo. Paulo insistiu por 3 vezes. E o Senhor disse, não, Paulo. Sabe por quê, Paulo? Porque a minha graça, Paulo, te basta. Tu vai permanecer no lugar que tu estás, do jeito que tu estás, Paulo, porque a minha graça é suficiente. Qual é a luta? É um desemprego. O Senhor está cuidando. O Senhor está abrindo portas. O Senhor está suprindo as necessidades.
porque a graça dele é que basta. É uma doença, é uma dor que você sente, é uma ansiedade que não passa. A graça dele é suficiente. Não morrerás diante disso, mas tu viverás, porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar nas tuas fraquezas. Aleluia. E nós sabemos, irmãos, que muitas vezes é nas nossas fraquezas que mais nós recebemos grandes coisas do Senhor. Quantas vezes diante das vitórias e bênçãos que a gente vive, a gente não consegue ver uma maravilha do Senhor. A gente não consegue sentir a presença dEle. Mas quando a gente está naquela prova, naquela luta, passando por uma tentação, por uma fraqueza, a gente consegue ir ao Pai. Aleluia. Muitas vezes a nossa fraqueza é mais útil do que a nossa própria força. Se nós andarmos com Deus, aquela luta que a gente vive, ela vai valer mais a pena do que a alegria de receber a bênção. Porque precisamos andar com Ele. Eu já vi pregadores falando que tem gente que não sai da luta, senão ela vai sair de Deus também. Se sair da luta, vai deixar Deus. Senhor, tua filha está pronta para sair da luta, Senhor, sem sair de ti. Aleluia. E Paulo ali estava orando, pedindo a Deus que o livrasse de um espinho na carne. Assim como uma criança, quando está machucada, ela chora, pedindo que a mãe arranque aquela dor. Assim estava Paulo, para que Deus ajudasse ele a sair daquela dor, daquele machucado. Mas Deus deu uma resposta a Paulo negativa. Deus negou tirar o espinho. Deus nem mesmo ofereceu a Paulo uma saída. Olha, Paulo, se tu fizer assim, não. Assim como ele fez com o povo de Israel, não. Deus já chegou e disse: não, a minha graça te basta. Aleluia. Deus nem aliviou o fardo de Paulo. Muitas vezes o não de Deus é melhor do que o sim dele. Muitas vezes a vontade que a gente quer é que o Senhor faça conforme o que a gente está planejando. Mas Ele diz não. Tem que ser do meu jeito. O consolo dado pelas respostas divinas, sabe qual é? Aquilo pelo que oramos, algumas vezes nos é negado, porque algo melhor precisa ser conferido. Há algo melhor do Senhor para a tua vida. Quantas vezes você fica: Senhor, por que isto? Senhor, por que essa luta não passa? Mas é porque Ele tem algo melhor. Ele continua muitas vezes em silêncio, muitas vezes nos negando, muitas vezes dizendo: não, filha, ainda não é o tempo. Porque quando chegar o tempo, o sim dele vai ser perfeito, vai ser sobrenatural, e você vai louvar e bendizer a Ele tanto quanto você estava na luta. Aleluia. João 13:17, abra comigo. João capítulo 13. Aleluia, aleluia. Capítulo 13, versículo 17. Agora que vocês sabem, estas coisas, felizes serão se as praticarem. Eu gostaria que alguém com a voz alta lesse esse texto sem esta versão que eu li. Jó, cadê Jó? 3:17. 13:17.
Amém? Quando a gente sabe, quando a gente entende, quando a gente tem a certeza, a gente pratica, mesmo no não de Deus. Porque esse dom divino, que é a graça de Deus, ela é suficiente para nós na nossa vida inteira. E é aqui que Paulo aprende a importância do espinho na carne, que até o sofrimento, por maior que seja, tem propósito diante de Deus. E são úteis em nosso ministério, em nossa caminhada com o Senhor. E quem é que entende mais da graça de Deus do que Paulo? Aquele que foi perseguido, aquele que foi chicoteado, aquele que foi lançado na prisão, aquele que viveu tormentos, aquele homem que por amor de Cristo sofreu tanto. Quem entende mais da graça de Cristo do que ele? O homem que mais viveu pela vontade de Deus durante aquele tempo. O homem que não conseguia escrever uma carta sem falar de Jesus. O homem que mais pregou sobre Cristo. Ele conseguiu viver a graça de Deus. Quando Deus disse assim: Paulo, a minha graça te basta. Deus estava falando com Paulo em um nível que ele entendia. É Deus, tá bom. Tanto é que Paulo continua falando. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Quando Deus disse assim: Paulo, a minha graça te basta. Aí Paulo diz: amém, Senhor, agora que eu vou ficar alegre mesmo, passando por essas lutas, tendo esse espinho na carne. É fácil, irmão, se alegrar na hora da dor? Não. É fácil se alegrar na hora que um filho está envolvido no que não presta lá no mundo? Não. É fácil se alegrar quando o esposo está vivendo a vontade de Satanás? Não. É fácil se alegrar quando o armário está vazio? Não. É fácil se alegrar quando está passando pelo desemprego? Não. Quando a dor vem? Não. Mas no Senhor, a graça dele é suficiente. A graça dele basta. É passando pela prova, dando glória a Deus. Tem uma música que se canta, que é passando pela prova, dando glória a Deus. É igual a Paulo: oxe, agora que eu vou me alegrar mesmo. É nas minhas fraquezas que eu vou repousar no poder de Deus. Eu não sei como está o seu coração, mas fortaleça ele no Senhor nesta noite. Fortaleça o seu coração, porque a graça dele é suficiente. A graça dele faz Paulo lembrar, a graça de Deus faz Paulo lembrar das pregações dele, dos ensinos sobre Cristo. E ele se lembra e ele mesmo diz, Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são comparáveis com a glória que há de ser revelada. Pode vir as lutas, podem vir as aflições, eu vou permanecer nele, porque a glória será revelada e eu estou aqui preparada para este dia. Quando Deus disse assim: Paulo, a minha graça te basta, Paulo se lembrou quando ele mesmo disse: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno da glória muito excelente. Paulo sabia do que Deus estava falando ali, porque Paulo começou a lembrar do que ele viveu. Aleluia. Quando Deus disse: Paulo, a minha graça te basta, Paulo começou a rever as palavras que ele mesmo disse em Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai te separar do amor de Cristo? Não vai ser a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição
perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o presente, nem o porvir. A graça de Deus é suficiente, filha. A graça de Deus é suficiente, filho. E nada deste mundo vai te separar desta graça de Deus, desta proteção de Deus, deste amor de Deus. Porque Paulo declarou essas palavras: eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá me separar do amor de Cristo. Eu posso viver com espinho na carne, mas a tua graça me basta, Senhor. Era isso que Paulo estava dizendo. O Senhor nesta noite está dizendo: filha, filho, a minha graça é suficiente. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Mais do que tudo. Mais do que o ar que eu respiro. Mais que a próxima batida do meu coração. Contigo eu posso tudo, mas não te quero pra te usar. Te quero porque eu te amo. Eu preciso, Senhor, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Mais do que tudo. Sabe o que Deus está dizendo para você? Você que tem passado por lutas e dificuldades, a graça dele é suficiente. O que é que tira o teu sono? O que é que te enche de ansiedade? O que é que te perturba? O que é que te preocupa? É a falta de dinheiro? É a falta de comida? É a falta de recursos? É a falta de emprego? É a falta de um esposo ou de uma esposa? São as falhas da família? O que tem te deixado preocupado? Em todo e qualquer problema, a graça dele é suficiente. A graça dele basta. Você só precisa dele. O amanhã pertence a ele, porque a graça dele já está lá, porque a presença dele já está lá. E essa palavra de Deus vem mais uma vez para derrubar Paulo do cavalo, fazendo Paulo olhar para a luz da glória de Cristo, a graça em pessoa que é suficiente para nós. Nossas dores, nossos medos, nossos temores. E Paulo mesmo declarou: não importam as dores, não importam os temores, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Levante suas mãos e declare: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Declare com mais força: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Lembre-se que Cristo está ao seu lado. Ele quem cuida das suas dores, Ele que resolve os seus problemas, os seus temores. O amor constrangedor de Cristo é a bênção dele que vem sobre
sobre nós, é a graça dele. Pois afinal é por causa do espinho na carne que corremos para ele. Porque aqui é o lugar dos doentes. Jesus falou essas palavras, que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Aqui é o lugar dos doentes, aqui é o lugar daqueles que têm espinho na carne, aqueles que vivem em tentação, aqueles que vivem em provação. Mas o Senhor, Ele derrama a graça dEle, bastando em nós. Fique de pé se você puder. Aleluia. Somente quando enxergamos as nossas fraquezas é que percebemos quanta falta de Cristo nós temos, quanto dependemos dEle. Feche seus olhos, comece a orar, comece a dizer ao Senhor o que é que está te preocupando, o que perturba a sua mente, qual é o espinho na carne. Comece a dizer para Ele. Não deixe este momento passar. Fale com aquele que derrama a graça dele sobre você. Somos dependentes dele, precisamos dele. Não é mais uma canção, não é pra impressionar a multidão. Meu coração suspira e sabes que é real quando eu digo que não é mais uma canção, não é pra impressionar a multidão. Meu coração suspira e sabes que é real quando eu digo que aprendi a viver contente em qualquer situação. Sei o que é estar humilhado, sei o que é estar prostrado ao chão. Já me assentei em banquetes, já estive entre amigos, já fiz a tenda no meio da guerra, ali vi tantos caídos, chamei escassez pelo nome. Sei o que é estar abastado também, conheço muito bem a fome, já soube muito e também já chorei.
te quero porque eu te amo. Preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti, mais do que tudo. Eu preciso, Senhor, preciso de ti. Preciso de ti, preciso de ti, mais do que tudo. Escute, Filipenses 4:4, o apóstolo Paulo declarou: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Foi essa graça, irmãos, que fez Paulo, mesmo estando na prisão, se alegrar no Senhor. E é esta graça que o Senhor quer derramar sobre nós, de vivermos felizes, mesmo diante da tribulação. A música que Sandrinha acabou de louvar é o apóstolo Paulo dizendo que ele sabe viver triste e alegre. E o Senhor, nesta noite, Ele quer derramar esta graça sobre nós. Uma graça de alegria, uma graça de prazer nele, uma graça de viver mesmo diante de lutas felizes, mesmo diante de tribulações felizes. Essa graça que o Senhor quer derramar sobre nós. Aleluia. E o Senhor está contigo, e Ele passa com você na fornalha, porque Ele mostra para você que o poder dEle se aperfeiçoa diante das suas lutas. O poder dEle se aperfeiçoa diante das suas tribulações, diante das suas fraquezas, porque a graça dEle é suficiente. A graça dEle basta. Entregue a Ele as suas situações, porque você precisa dEle, porque eu preciso dEle, e somente para Ele que devemos ir. Amém. Aleluia. Aleluia. Nesta noite, Senhor, pedimos a Ti, Deus, que Tu permaneça conosco, que Tu sejas, Senhor, aquele suficiente, que nós possamos reconhecer a Tua suficiência. Quantas vezes, Senhor, corremos a e B, tentamos resolver de um lado ou de outro alguma situação e não corremos para os Teus braços. Não percebemos a suficiência que existe em Ti, não reconhecemos essa suficiência. Então trata-nos, Senhor. Abençoe a Tua igreja, que possamos nos alegrar em Ti diante de tudo que possa se levantar, porque nem a morte, nem a vida, nem as tempestades, nem a potestade, nem o porvir, nada nos separará do Teu amor, nada nos separará da Tua presença. Nenhuma luta que se levantar irá, Senhor, nos derrubar. Nenhuma luta que se levantar irá nos fazer parar, porque estamos debaixo da Tua graça, porque confiamos na suficiência da Tua graça, na suficiência do Teu poder, Senhor. Obrigada, Pai, obrigada por mais uma noite. Abençoa a Tua igreja, abençoa a Tua igreja. Há alguém nesta noite que quer entregar a sua vida a Cristo? Se você no final do culto quiser nos procurar, nos procure, estamos aqui, o pastor Adolfo está aqui. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confie nele. Esta palavra não é apenas para quem não é cristão, é para nós.
Confie nele, porque Ele fará, porque Ele é suficiente. E que a graça dEle permaneça conosco. Vá na paz de Deus. Amém.